Sem trabalho não há crescimento. Arthur, trabalho em quê? Na sua vida espiritual, no seu trabalho, na sua empresa, no local onde você trabalha, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para fazer, seja dona de casa, seja empresário, seja alguém que está com a sua CLT aí, com a sua carteira assinada, grave isso, sem trabalho não há crescimento. Só que, para que haja o crescimento através do trabalho, Deus ele precisa olhar para mim, para a sua vida e ver, existe alguém ali para fazer. Por que nós devemos levantar, trabalhar, fazer alguma coisa, trazer um crescimento para a nossa vida natural, espiritual, olhando sempre para um objetivo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, sobre a terra? Existe um texto, nessa manhã comecei a meditar, falei, Pai, precisamos de uma direção e de uma palavra. Qual é a direção que o Senhor vai trazer hoje? Sem trabalho não há crescimento. Qual é o texto? Então vamos, olha que texto lindo e maravilhoso para agora no final do ano, no início do ano, durante todo o ano de 2025, você começar a praticar, eu e você, nós começarmos a praticar esse texto e vamos entender que uma nova estação vai chegar sobre a nossa vida. Até porque parece que nós estamos indo para caminhos contrários, né? Não vou fazer nada não, deixa do jeito que tá, tudo é tão difícil, tudo precisa de tanto trabalho. Mas vamos aqui, ó, Gênesis 2, verso 5. Olha aqui, você já passou por esse texto, de repente você já leu esse texto, não conseguiu extrair dele essa mensagem que você vai ouvir aqui agora. Gênesis capítulo 2, verso 5, sem trabalho não há crescimento. Para que Deus mande o trabalho para mim e para a sua vida, Ele tem que encontrar você e eu totalmente disponíveis para que isso aconteça. Gênesis 2, 5. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 5, está dizendo que algumas coisas na terra estavam limitadas, porque não havia o homem para poder lavrar a terra. Porque pensa comigo, eu fiz uma obra, preparei algo específico para você homem, para você mulher reinar, mas você não está ali. Você não está ali para poder lavrar. Essa questão de lavrar a terra tem uma ligação direta com o trabalho. Deus, Ele não vai derramar a chuva se você não está ali para poder lavrar. Imagine, Deus quer fazer uma obra na sua vida, mas olha para a sua vida e não vê você uma pessoa disponível para falar assim, vou levantar cedo. Imagine Deus te deu um terreno. Estou te dando um terreno. Em falar nisso, de uma forma prática, um amigo meu comprou um terreno na região dos lagos aqui e aí mandou alguém lá capinar, cortar, deixar ele retinho e o terreno ficou bonitinho, plano, bonitinho. Só que passou um tempo, choveu e 2, 3 meses depois, quando ele voltou naquele terreno, o terreno estava com mato que era maior do que a própria estatura dele. O que significa? Que sempre aquele terreno precisa ser lavrado para que ele cumpra o propósito sobre a terra. Porque chuva bateu no terreno, não tem ninguém para capinar, para cortar, ele vai subir e ele vai perder ali o sentido ao qual Deus determinou. Então pensa comigo, sem trabalho não há crescimento. Existem áreas da sua vida que estão paradas, porque você não está ali movimentando e trabalhando, então Deus está falando assim, eu não posso mandar a chuva, não vou mandar chuva, porque se eu mandar chuva você não vai trabalhar. Se eu mandar chuva sobre a sua vida, isso vai exigir de você lavrar a terra, cortar o capim, plantar a semente na terra para que haja fruto, para que cresça. Será que hoje Deus está olhando para a sua vida e está vendo alguém que Ele pode confiar uma obra gigante que vai trabalhar por essa obra? Nós estivemos em São Paulo nesse final de semana e eu conheci um homem que tem um coração muito aberto para toda a obra que Deus coloca sobre a vida dele.
Nós estávamos ali e ele, através de um coração disponível, falou: a minha casa vai servir vocês, os meus amigos irão servir vocês. Então eu estou pronto e preparado para tudo aquilo que Deus tem colocado na minha vida. Ele poderia, quando nós entramos em contato, poxa, surgiu um imprevisto aqui, a gente ia para uma agenda. Não posso receber vocês aqui não. É difícil, é complicado, não estou pronto, não estou preparado. Se você não estiver pronto, não estiver preparado, a chuva não vai cair dentro do terreno, do propósito que você precisa estabelecer, porque se você não estiver ali, Deus não pode mandar a chuva. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 5 está dizendo: não havia homem para lavrar a terra. Será que Deus está olhando hoje para a sua vida e está vendo assim, ó, eu tenho um destino e um propósito lá na frente, de repente, ali na frente, em 2025, mas será que se eu jogar chuva nesse terreno aqui, você vai ser alguém que vai pegar a enxada e vai cortar para que esse terreno a cada dia mais cumpra o propósito que ele está sendo estabelecido sobre a terra, ou não? Se eu jogar chuva aqui, você não vai estar lá para poder cumprir o propósito que eu já determinei. Então lembre-se disso. Não havia chuva na terra para poder fazer e trazer um crescimento, porque não havia homem. Gênesis capítulo 2, versículo 5 diz que um vapor subia, porém, e regava a face da terra. O vapor era só para manter. A chuva desce para trazer crescimento. Só que não existe o crescimento sem o trabalho. Deus tem algo grande da sua vida, pensa, eu preciso trabalhar. Eu preciso lavrar a terra todos os dias. Eu preciso cortar a grama de vez em quando. Eu preciso fazer algo acontecer. Tem gente que tem vivido os dias assim, não? São apenas... Hoje é uma terça-feira comum. Não é uma terça-feira onde Deus está olhando para a sua vida e está falando assim: meu filho, Patrícia, Júnior, Sabino, será que eu posso... Todinho Percursa, será que eu posso olhar para a vida de vocês e jogar chuva? Porque se eu jogar chuva, vai trazer crescimento. Mas se eu jogar chuva e o crescimento vier, você vai trabalhar? Ou será que vão olhar para o terreno da sua vida e vão falar assim: pô, não tem ninguém trabalhando nesse terreno, olha como é que o mato está alto. Entenda, o texto de Gênesis capítulo 2, verso 5, eu vou ler novamente para você que está chegando agora. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Se não houver você naquele local específico onde Deus quer dar o crescimento, Ele não vai mandar a chuva. Então pensa comigo, mas que texto é esse? Existem lugares hoje que Deus tem colocado um vapor para manter. Eu não posso dar crescimento para esse lugar porque ele ainda não chegou aqui nessa empresa. Ela ainda não chegou aqui nessa empresa. Ele ainda não chegou aqui nesse hospital, nesse escritório. Então assim, Deus manda um vapor para regar a terra. A chuva, ela desce para trazer crescimento. Só que Deus não vai mandar a chuva se você não estiver lá para trabalhar. Se eu não estiver ali para falar assim, vou arregaçar as mangas e vamos lá, onde é que eu preciso capinar? Onde é que eu preciso limpar? E eu estava ouvindo ali em São Paulo a história de homens de fé que têm feito um trabalho maravilhoso. Pastor da AD de Guapilá, eu estava ouvindo um pouco da história dessa igreja linda e maravilhosa que Deus tem feito crescer a cada dia. Mas eles passaram por momentos onde Deus jogou a chuva e falou: e aí, pastor, estou dando crescimento. O senhor vai cuidar das ovelhas que eu tenho te entregado? O senhor vai permanecer a cada dia? Culto todo domingo dá trabalho. Uma vez por semana dá trabalho. Será que eu posso mandar chuva e trazer um crescimento sobre o teu ministério? Será que vai ter domingo que você vai falar assim: hoje eu não quero. Hoje não quero pregar, não quero falar nada. Então Deus, ele precisa olhar para mim, para a sua vida e ver que nós vamos estar no local onde ele quer trazer crescimento. E assim ele vai mandar chuva.
Eu não posso mandar chuva no lugar onde você não está. O texto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tinha lido esse texto também várias vezes e não tinha entendido isso. Hoje pela manhã, começando a ler aqui Gênesis, eu peguei Gênesis capítulo 2 e entendi. O homem ainda não estava na terra e Deus não poderia mandar chuva. Uma erva estava ali como um vapor. Eu estou mantendo aqui. Existem pessoas hoje, existem lugares e pessoas que Deus hoje está apenas mantendo. Ele não mandou o crescimento porque Ele precisa olhar para a sua vida e ver alguém que vai trabalhar em prol de um crescimento. É como se falasse assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Existem pessoas hoje que de repente estão desempregadas, precisando de uma oportunidade, estão orando a Deus e Deus vai levantar alguém que vai pegar uma chave, um exemplo, ó. Toma aqui a chave desse carro, vai trabalhar como Uber. Ah, mas trabalhar como Uber? Não, eu trabalho de qualquer coisa, menos como Uber. Filho, a chave não vai chegar. Deus, ele precisa olhar para alguém e falar assim, cara, não importa, Deus está me dando essa chave, Deus está me dando essa oportunidade. Não é aquilo que eu sonho, não é aquilo que eu desejei para a minha vida. Mas se hoje trabalhar como Uber é algo que vai trazer o sustento, eu não estou aqui menosprezando ninguém. Tem gente que ama dirigir, tem gente que sonha dirigir e não entra ali no carro como Uber para pegar os seus passageiros e os seus clientes com a cara fechada, reclamando de tudo, não. Bom dia, você vai para onde? Que Deus te abençoe, Deus guarde o seu dia. Deus só pode mandar a chuva para trazer crescimento para mim, para a sua vida, se Ele olhar para mim, para a sua vida e ver pessoas que estão ali para poder lavrar a terra. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 5 no final diz, não havia homem para lavrar a terra. Se Deus não olhar para a sua vida e ver que você é capaz e é competente de lavrar a terra, não haverá chuva. Se não houver chuva, não há crescimento.